Yeah. I'm not gonna lie, daughter had fun on Yagi, her brain fried. Como é que tu prioriza, cara? Como é que assim, como é que tu não abre... Isso é quase uma consultoria agora, quase, tá? Porque assim, com tanta frente e essa vontade de empreender, né, que a gente quer... É dos inquietos. Como é que tu diz não pra um monte de coisa, fora que tu tem o Caldeira, né? Sim, sim. Mas como é que tu diz assim, cara, isso aqui eu vou... Tá, isso eu vou resolver. Isso eu vou pegar pra mim, isso eu não vou... Tu tem um conselho, tu tem isso aqui, ou é tu, contigo mesmo, nós vamos atender. Porque até dizer pro Gabi se ele pode entrar com a empresa dentro do Caldeira ou não, são milhões de decisões, né? Acho que tem dois pontos aí, né? No que diz respeito ao Caldeira, né? A gente desenhou um modelo muito, muito robusto de governança, né? Que significa que a gente tem um conselho, o Marciano é o presidente do conselho, tem o José Galó, que é vice-presidente, a gente tem o Marcos Boschetti, da Nelogica, o Frederico Logman, da SLC, Rodrigo Von Tobel, o Júlio Motim, Cláudio Coutinho, né? Então... Essa é a agenda do podcast próximo. Eu tava pensando isso, vai anotando, vai anotando. Ótimo pra eles falarem. Tem um grupo, assim, gente, o Haroldo, né? Muito qualificada, né? Então, a gente fez um trabalho inicial com a Hartmann House, que é uma consultoria que a gente... E foi na parceria, de fato, os caras, o Galó ligou, né, pra turma e falou, cara... Tem um projeto, vê o que tu acha. A gente apresentou, os caras falaram, tamo dentro, queremos estar juntos. Então a gente fez um trabalho de definição de propósito, visão e de o que é efetivamente que a gente ia botar energia naquele momento, né? Onde é que está efetivamente o nosso plano estratégico, né? Naturalmente esse plano ele é revisado com bastante frequência, principalmente nas discussões de conselho, né, no dia a dia com os conselheiros, para que a gente possa ter um recorte claro de, cara, para onde que a gente está caminhando, para onde é que a gente está efetivamente construindo. Então, eu acabo sendo efetivamente o executivo, o executor, né, do Day by Day. Para além disso, a gente está com um time muito fera, cara. Então, a gente tem a Carol Cavalheiro cuidando da área de comunidades. A Carol trabalhou comigo, por exemplo, na Câmara Americana, trabalhou na Opus, né? A gente já tinha uma relação bastante grande. A Bianca da Legrave, que cuida da parte toda de produtos e serviços. A gente tem o Luiz Gressler, que agora basicamente cuida como CFO, então diretor administrativo operacional, e o Felipe Amaral, que está como head também então do Campus Caldeira, que é o projeto educacional. E aí, a partir disso, desdobra nos times que atuam ali dentro do Caldeira. Então, eu tenho hoje, naturalmente, uma estrutura muito, muito importante que dá sustentação na execução e na viabilidade de todos esses projetos que a gente viabiliza, né? Então, eu acho que assim, visão de time, aí eu tô olhando sobre a ótica do Caldeira, né? A estratégia sempre foi, bom, vamos ter uma estratégia, vamos definir aqui as diretrizes estratégicas, né? Vamos, de fato, entender quais são os projetos estruturantes, o que é prioritário, né? Então, espaço físico, aí agora a gente está lançando a plataforma digital, então a gente tem um projeto de expansão do Campus Caldeira e assim por diante. E na execução, o time. Na física, velho, é o desafio bizarro e, tipo assim, a chave do sucesso, na minha opinião, hoje é a gestão do tempo, né? É definir prioridade, é conseguir, de fato, fazer o discernimento do que é urgente, relevante, importante ou absoluta perda de tempo, né? Eu não sou o melhor cara para isso, pelo contrário, cara. Eu tenho uma história muito forte, naturalmente, como empreendedor, ou seja, de ver oportunidade, de tentar o tempo inteiro trazer coisas, né? E com isso acaba que eu gero muito abertura de portas, né? Então, de uma maneira geral, isso alimenta naturalmente uma característica do Caldeira de ser, na minha figura também, essa visão de gestor da comunidade, porque, a tese é quanto mais eu conheço vocês, eu falo, cara, podia conectar vocês com o Banrisul, podia puxar aqui com não sei quem, isso aqui tem uma oportunidade, né? Pum, e aí tem geração de valor. O que eu tenho feito aqui de exercícios, né? Eu acho que é um cuidado muito grande com isso, que eu assim, me sinto muitas vezes derrotado por isso aqui, né? Então,
E ultimamente, cara, tenho trabalhado muito. E tu é um cara low profile de rede social, né? Cara, eu nunca fui assim do barulho na rede social, né? E eu acho que, de certa maneira, eu também, em alguns momentos, o Marciano ele me puxa, não, tu tem que botar a cara, né? Tu tem que fazer, porque de alguma maneira isso alimenta. Hoje, naturalmente, o exercício que eu tenho tentado colocar é essa reflexão permanente e revisão da agenda com muita frequência. Então, a Jo, por exemplo, a gente... Tá, como é que a gente senta e olha a agenda nos próximos 10, 15 dias e tenta, de fato, ou direcionar determinadas conversas, né? Ou efetivamente tirar determinadas conversas, né? Na nossa natureza, tirar a conversa é muito delicado, porque a gente quer fomentar o ecossistema, né? Então a gente tem a gente nunca sabe o que pode surgir. Isso que E a gente tem sido aí, cara, muito transparente e vulnerável, dizendo, estamos tentando. Não, ontem, cara, o Vini do Convention Bureau, que é um baita cara para falar sobre eventos, é um cara legal de trazer aí para refletir sobre tudo que tem de potencial em eventos aqui em Porto Alegre. O cara me mandou um textão, né? Ele vai ver em algum momento isso aqui, dizendo, porra, Pedrão, não tá dando retorno. E de fato eu tava em falta. Então, o que eu falo? Cara, desculpa, velho, caguei. E tipo, de fato, vamos organizar essa agenda. Cara, tenho tentado delimitar os limites, principalmente no que diz respeito a... É muito incrível a oportunidade de estar conectado globalmente de Porto Alegre e almoçar em casa. Então hoje eu almoço praticamente todos os dias em casa, porque estipulei que ali era o momento que, cara, eu vou para casa, almoço com os guris, né, de alguma maneira fico próximo, e final do dia não chegar depois das 7h30, porque daí de fato é a hora que eles já, 8 horas ali, eles vão para cama, e aí eu tento estar junto já, né. Mas é um desafio que não está resolvido, cara, na vida. Na prática não está resolvido. Né? Assim, eu acho que é uma reflexão permanente. Tem vezes que eu tomo puxões de orelhas ou de mim mesmo ou de alguém muito próximo que conhece. A tua esposa. Também, mas, cara, o Marciano. Cara, tá, ele dá a olhada e ele me ajuda muito nesse processo. Eu cito ele, mas assim, Galó, cara, um monte de gente que ajuda e apoia para dizer, cara, onde é que tu tá botando energia? Isso aqui não tá legal, né? Então, mas eu acho que é uma jornada que, de fato, é só indo e fazendo para tu ir, de fato, assimilando, né? E tem um lance que é uma tese que é eu trabalho mais do que os outros, certo? A média, né? Não tô dizendo daqui que vocês também trabalham, mas assim, não é uma ótica de auto-vangloriar, mas assim, o volume de trabalho, porque isso me dá muito prazer. Né? Então, de fato, eu sabe. Aí é que tá o problema. E as pessoas não entendem. Eu tô sempre trabalhando e amo isso, cara. Tem pessoas que gostam de trabalhar. Eu vou te falar assim, agora no final de semana teve a história da maratona. E aí, cara, a equipe ali da Buena Onda fazendo toda a operação, cara, tem gente muito qualificada, né? O Mark, o Lucão, a Rê, o Maurício, todo o time. O Mark faz muitos anos que eu não vejo ele, mas é um baita, cara. Nível porrada. E aí, cara, eu fui os 2 dias, eu tava lá, tipo, 5h20 da manhã, no início da operação, né? E aí eu tava indo lá e eu falava, cara, como eu sou grato por ter trabalho, velho. Tem gente que não consegue, que não tem trabalho, eu tenho trabalho, eu amo trabalhar, e de fato, assim, quanto mais eu trabalho, mais coisas legais acontecem, entendeu? Então tem um lado, obviamente, que a cabeça tá sempre, eu não consigo... liga e desliga, né? Mas eu acho que é achar o seu fluxo de organização, né? De entender efetivamente, acho que é a priorização, né? O que é foco, né? Porque o Galó sempre fala, né? A história da simplicidade, foco. Ele fala, cara, foco não é aquilo que tu tem que fazer, é aquilo que tu não tem que fazer, né? Porque daí tu diz não, e aí o dizer não é um desafio enorme, né? A parte do... Cara, que baita... É esse aí. Né? Que o foco não é o que tu tá fazendo, é o que tu tem que fazer. E aí o que tem que fazer é normalmente a parte que é chata. Por exemplo, pra mim é número. Me sentar numa reunião que nem ontem, que a gente ficou aqui vendo 1 hora e pouco de número, eu tenho que ficar voltando pra terra toda hora, assim, me puxando de volta. É muito mais, cara, vamos construir o... Mas cara, os americanos chamam o job to be done, velho. Tem coisa que não adianta, a gente fala muito, né, hoje, o Márcio Calage também, a gente conversa muito, que é essa história do... cara, os assuntos difíceis.
Tu tem que, cara, ou tu tem de fato dentro da tua organização e do teu dia a dia, na tua família, né? Assim, cara, precisamos botar esse tema aqui que é o dragão. O Mark fala do dragão, né? Que assim, tu até pode dizer, não, tem um dragãozinho pequenininho lá dentro do armário, ele tá ali, não incomoda ninguém, cara. Tem um determinado momento, quando tu abre a porta do armário, ele já consumiu, inclusive, a casa, né? Porque ele... E eu acho que a capacidade de trazer os temas difíceis, que é assim, a gente precisa olhar números. E a gente precisa... Claro que tu pode azeitar a experiência disso e cada vez mais brifar o time, quem traz a informação para trazer isso mais mastigado para que tu possa... Mas tu tem que encarar. Claro. Senão tu vive no mundo da lua, né? Que assim, não, eu só faço o que eu quero, só faço o que eu gosto. E liberdade é justamente essa capacidade de tu interagir com aquilo que tu não gosta, com o que tu tem que fazer, e isso é parte da vida, né? Eu não tomei a decisão de largar minha carreira porque eu estava cansado, porque eu não gostava. Não. Eu estava no melhor momento da minha carreira. No melhor momento. Então, é meio que ao contrário do que se espera. E eu sempre tenho uma opinião que quando a gente está bem, que a gente tem que revisitar as coisas, não quando a gente está mal. Quando está mal, a gente já meio que passou dos momentos. Então, eu estou bem, estou crescendo. Este mercado, como é que ele vai ser nos próximos anos? E eu tive uma oportunidade de falar com um cara chamado Simon Sinek, que ele me despertou muito de que o que vale para as pessoas é o conhecimento que a gente consegue fazer elas saberem que a gente tem. Então, o que adianta eu ter um cargo alto sendo que as pessoas não têm acesso a mim? Então, eu comecei a entender que esse mundo da celebridade corporativa, do cara que anda com carro blindado, segurança, secretária, vive uma agenda top, tudo, viaja o mundo inteiro, é uma circunstância que tu te isola da sociedade. E tu vai viver esse mundo até um dia que tu não vive mais. Tu tá com uma algema de ouro. Né? Até um dia que te tirem a algema, tu tá, cara, tchau. Ok. E trabalhou o quê? 15 anos nesse mercado ainda? Perfeito. Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, talvez seja a hora de eu ocupar esse espaço que é mostrar para as pessoas o que eu sei, para que elas queiram falar comigo antes de eu querer falar com elas. Ou seja, interessante antes de ser interesseiro. E conforme eu fui mergulhando nisso, eu fui entendendo o quanto de um mercado existia para isso. Porque eu vi a seguinte, cara, a analogia que eu fiz. 7 milhões de CNPJs no Brasil acabam todo ano. Melhor, 7 milhões de CNPJs no Brasil faturam pelo menos 1 milhão. Destes, cerca de 2/3 vão fechar as portas em 5 anos. Por qual motivo? 80% dos motivos são falta de conhecimento externo, falta de planejamento estratégico. Eu pensei, cara, eu posso resolver a vida de muita gente. Porque eu vivi 25 anos acertando e errando. Mas assim, como eu vivi no campo, eu conheço praticamente todas as indústrias. Então eu consigo bater o olho e eu tenho um repertório que é único do meu lado. Então o que eu pensei? Se eu usar isso para ajudar essas pessoas, cara, eu posso receber a mesma coisa que eu recebia se der certo. Então eu resolvi arriscar. Porque além de eu manter o meu padrão financeiro que eu tinha, eu vou estar tendo um valor pessoal muito maior. Então eu comecei a criar conteúdo para ajudar as pessoas. Só que no início eu não tinha essa mentalidade. No início eu comecei a criar isso para melhorar a venda da Salesforce, no B2B. Depois eu quis escrever um livro para aumentar minha autoridade, para trazer mais clientes do Salesforce. Depois eu fiz um TED para aumentar. Até que o dia que eu conheci o Thiago Nigro e o João Jota, que eles me disseram, tu não pensa em criar uma empresa tua? Aí eu na hora achei loucura, Deus me livre. Mas chegou dezembro, aquilo me caiu a ficha. E quando eu procurei minha esposa, é interessante, porque minha esposa não foi contra. Só que ela não apoiou, tipo, motivar. Tipo, cara, tu sabe, veja aí, né? O meu filho me deu a seguinte resposta: pai, acho o máximo, não mudando o padrão de vida, tá tudo certo. Foi exatamente as palavras do Vicente, como fosse hoje. Eu com um filho pequeno, né? Eu tenho uma filhinha de 3 anos e pouco, na época tinha 1. Né? Olha a cabeça do cara, né? Só que eu tinha que escolher isso. E mas aí eu escolhi esse lá. cargo, ele tá muito mais alinhado com o teu propósito inicial de vida. Hoje eu posso dizer que sim, mas quando eu fiz a transição é difícil, sabe por quê? Porque eu venho de um mercado de low profile. Tipo, a gente não ostenta, a gente não mostra, a gente frequenta lugares que não é sigiloso, mas é silencioso. Ninguém faz barulho, tu não fica fazendo post, jantei aqui com o presidente da Natura. Não tem nexo, não é o público, entende? Então, todo esse repertório que tu tem, ele é um repertório oculto. Tem um baú lá. E quando tu vai para esse mercado novo, tu te confronta com um monte de gente que é oportunista e quer vender isso. E o meu ponto foi, eu não vou mudar quem eu sou. Então, o meu crescimento, talvez, na internet, ele nunca vai ser exponencial comparado a todo mundo, porque eu não foco no exponencial, porque eu foco em ser eu. Porque é muito fácil alugar uma Lamborghini, andar aí na rua, entendeu? Aí é isso que bomba. Te ensino a comprar Lamborghini. Faça como eu e fique milionário. Não, nada a ver. Em 5 dias. Quem muda a vida das pessoas é elas mesmas, né? Então a minha transição... Com uma frase curta que as pessoas não entendem que
depende delas. É elas. Né? De pegar e realmente... Então vem uma caixinha de perguntas, você diz, Buxa, o teu treinamento vai mudar a minha vida? Não. Vai mudar a tua vida é tu. Entendeu? O que o meu treinamento pode fazer? Pode te mostrar, talvez mais do que os outros, como tu não desperdiçar esforço. Porque, vamos lá, ninguém pode chegar para te dizer que vai transformar a tua vida. É uma mentira. O que ela pode dizer é, eu vou te mostrar caminhos que tu vai gastar menos esforço para ter resultado. Porque sem os... Por exemplo, o que eu levei de tempo para ter performance, eu poderia hoje, com o meu conhecimento, fazer em muito menos tempo. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer para as pessoas? O que eu estou vendendo para as pessoas, o que eu estou entregando, porque eu entrego de graça, né, pela internet, eu te mostro... Eu não gosto de usar o termo atalho, porque atalho dá a impressão do cara ter pouco esforço. Eu te mostro talvez os esforços certos que tu possa fazer. Os que eu errei, tu tá me pagando para pegar meu conhecimento. Eu tô te mostrando os esforços certos, os esforços que vão trazer resultado, porque tem esforços que não trazem resultado. Né? Então essa transição ela foi dura, muito dura. Eu tive depressão nesse meio do caminho. Esses últimos... Eu saí em janeiro de 22, né? E nós estamos agora aqui gravando entre fevereiro e março de 23. Nós falamos de um ano e pouco depois. Esse um ano e pouco parece que foram 10 anos. Mas, desculpa te perguntar, mas a depressão veio por falta de resultado, ou tu não entendeu o mercado? Ou por... Não tem desculpa de resultado, não. Eu tô aqui para responder mesmo, tá? Vou perguntar tudo. Não, bem direto, eu só não gosto de falar muito da depressão por depressão, porque parece que eu fui um mega doente. Eu não fui. Tem gente com casos bem difíceis, né? Eu consegui reverter sozinho. O que aconteceu? O meu maior medo no início, financeiro. Cara, marcha estava resolvido. Ou seja, o medo que eu não me preparei. Eu não tinha problema de ego, não tinha problema de orgulho, porque olha só, no dia que eu saí da demissão, eu fiz questão, eu pedi demissão de manhã. 14h eu estava no grupo Primo de Tarde, com o Thiago, o Joel, o pessoal lá. O contraste foi muito duro para mim. Muito. Porque era uma salinha de nada, sentado em umas cadeiras, me deu um pavor. Porque ali eu tinha tomado a decisão já. Sim. O celular desligado e o mundo caindo, sabe? Foi super importante eu fazer desse jeito, porque eu queria pegar o contraste no mesmo dia. Eu precisava pegar o contraste no mesmo dia. Eu entendo agora, porque às vezes que eu entrei na HP, na sala do meu padrasto lá, e na sala a minha mãe também trabalhava na HP um tempo. E né, imagina antigamente então, né, que as muito mais mesas glamouroso, de não sei do que, blá blá blá. Cheio de troféu. Acessórios, sim, troféus para tudo que é lado. E é claro, eu fui no Grupo Primo, né, que a gente visitou ali. Mas tu foi na sede nova, eu falando da antiga. A sede antiga é uma sede de 40, 50 metros. E aí tu chega lá e tu tá agora, toda a empresa é isso aqui. Não tinha cadeira, todo mundo jovem, eu sou o mais velho da empresa. Tu começa a dizer assim, caramba, tem alguma coisa errada nessa minha decisão, né? Mas por que tu queria o contraste no mesmo dia? Para sofrer mais rápido e acelerar? Para não perder tempo. Baita pergunta. Não posso perder tempo. Eu acho que as pessoas, elas se dão tempo. Não tem que dar tempo. Não tem que dar tempo. Vai mudar o quê? Tu tomou escolheu, pensou bem. Foi tudo muito bem pensado. Tomei a decisão, pensei bem. De tarde já tô lá para trabalhar. Vamos lá, tem que enfrentar isso. Só que aí deu muito certo, deu um monte de coisa certo. Só que se me chamasse para me apresentar, eu não sei me apresentar. Não sabia. O que tu faz? Por exemplo, encontrava num jantar um grande executivo que eu trabalhava, e o cara, e aí, Bush, tá fazendo o quê? Nunca mais te vi. Veja bem, eu fui para a internet. Assim, é pejorativo na largada, porque se criou essa visão no mercado corporativo. Né? Até porque é mais fácil botar para baixo aqueles que estão se alavancando, né? É como tu olha o LinkedIn, todo mundo ia acessar o perfil no início, não era para ver se tá tudo certo, para ver se já não desistiu, né? Mas eu consegui ter muita cabeça nisso, mas eu acho que eu me preparei tanto, eu fui tão duro comigo mesmo de vencer, que eu não olhei para mim como pessoa. E eu fiquei muito mal, muito mal. Aí tu me pergunta, o que tu tinha? Nada, eu tinha tristeza. Tristeza não era por perder o lugar que eu tinha, porque não é perda, quer dizer assim, eu não precisava do cargo, tal, eu estava talvez num confronto, de eu aceitar dentro de mim essa nova realidade, entendeu? Eu me preparei externamente, eu me preparei internamente. Então, nota, né? O problema meu seria se eu não tivesse resultado. Mas como tinha resultado, tudo dando certo, eu acho que aí dentro... Aí o que acontece? Eu vou agora falar um negócio que eu não falei em lugar nenhum até hoje. Chegou no início dessa depressão, eu não sabia que era depressão, né? Não sabe? Eu pensei, cara, talvez é a hora de eu voltar. Tudo dando certo, louco. A tua família tá aqui ou tá... Tá aqui. Em São Paulo. Só como é que eu vou resolver isso?
Eu vou ir no maior evento que a empresa estiver fora, o Guguta, inclusive. E vou lá ver o evento, vou ver como é que eu vou me sentir. Cara, não deu 1 hora no evento, eu disse, foi a melhor decisão da minha vida. O storytelling, ele é um processo que ele é antigo, digamos, né? Mas que ele voltou muito forte agora, muito em função da pandemia também. As pessoas sentiram mais necessidade de contextualizar suas histórias, o seu conteúdo, não simplesmente aquela venda agressiva. Então, quando a gente usa o storytelling dentro de uma venda, ela é uma venda romantizada. Né? Então, a gente sabe que ela não é uma venda direta. Por exemplo, a promoção do ingresso da feijoada com samba, assim, assado, ou o artista X que vai estar, que são gatilhos de venda. É a comunicação de marca. Então, eu tô agregando valor à minha marca, eu tô contando por que eu mereço o teu reconhecimento, a tua fidelização, até criando uma conexão para, digamos, eu fiz uma coisa que não foi muito legal. Em festa acontecem muitos imprevistos, por exemplo. Mas as pessoas já são tão clientes de vocês, já estão tão conectados com a história, que eles não vão deixar de ir no próximo. Porque todas as minhas experiências e toda a história que eu conheço desse evento é positiva. Então, no próximo, eu possivelmente vou dar mais uma chance, né? E aí, vai chegar lá e vai estar tudo certo. Que é o que não acontece com quem não tem histórias bem amarradas, né, nas suas empresas. Então, às vezes, a gente pensa história... contar uma historinha... Não, um evento é uma história, né? Então, exatamente. Desde o momento que vocês começam a pensar em equipe, o momento que vocês começam a divulgar... Tá, mas por que isso faz sentido? Por que a gente vai ter tal atração? Sim. Por que é uma feijoada com samba, né? Como se agrega isso? A gente sabe, historicamente, que isso se agrega, né? São valores brasileiros bem importantes. Então, tudo isso são conexões que fazem parte da história, né? E pro storytelling, a gente pega esses gatilhos, organiza, monta... essas informações... e traz isso num contexto mais romântico, mas que cria comunicação, valor de marca. Uma vez eu fui, de curioso, assim, eu fui ler eu não lembro se foi um curso, não sei de onde que veio o insight, mas a pessoa estava explicando o porquê do storytelling, né, o porquê que voltou, né, assim, só lembra que lá no passado, a fala vem antes da escrita. Então, tu só passava a cultura... Não tinha, depois de abordar o livro, não tinha uma bíblia, não tinha um livro, eram histórias... lembro, olha só que louco, agora que são as histórias em volta do fogo. Márcio Calage, o Índio, Beijo 20/9, as histórias eram passadas em volta do fogo, né? Então, assim, a escrita vem depois. Então, não tinha como tu passar conhecimento, ler aí. Tinha que sentar aqui, ouve a minha história, para tu repassar para os próximos, e não sei. Então, o storytelling vem aí começa toda a história da história. Exatamente. Agora, grávida, exatamente isso, né? Primeiro, meu filho vai falar. Sim. Primeiro, ele vai se comunicar, não vai falar, né? Aí, ele já se comunica comigo hoje, né? Já sinto ele se mexendo quando ele tá incomodado, quando toca uma música. Eu já tô com quase 6 meses, então já tem uma... Mas, imagina, depois ele vai encontrar elementos para contar a história dele, né? Tu que é pai, eu imagino que observe isso. E depois que ele vai conseguir achar a fala dele, né? Tive muitos meus relacionamentos desde a faculdade. Isso é uma coisa que eu aprendi depois, acho que faz pouco tempo que eu aprendi sobre cultivar relacionamentos, e é desde responder o WhatsApp com o motorista, mas também, cara, eu tava fazendo isso desde a faculdade, sabe? Na faculdade, e aí, lembrando muito, assim, que eu fiz relacionamentos na minha faculdade sem saber que esse era o nome, sem saber a importância deles. Mas de como isso é algo que realmente te dá muita base, né? Inclusive, tipo, a minha chefe, a antiga chefe do outro emprego que eu tinha, me mandou mensagem essa semana pra, tipo assim, me ajuda que eu tô sem uma fita crepe. Assim, ela também fazia evento do fórum aí e tal. E ela mandou, sério, tô do lado do teu escritório, eu preciso de uma fita crepe. E ela apareceu aqui, sabe? E eu fiquei pensando, cara... É isso mesmo. É sobre isso, assim, sabe? Do jeito que tava tudo certo, sabe? E aí depois ela até mandou mensagem pra mim, por favor, me emprega aí. Eu quero voltar a ficar contigo. E aí eu fiquei rindo, assim, porque eu pensei, cara, relacionamento é muito bom. E cultivar isso demanda tempo, demanda energia, que às vezes é uma coisa que a gente tá esgotado, mas realmente é algo que é muito sólido. E aí realmente... É o que fica. É o que fica. O Cher vai fazer 10 anos. E a gente vai fazer um evento agora no sábado. Ai, e aí, quando a gente fez a curadoria do evento, eu pensei, cara, quem são as pessoas que estiveram com a gente por muito tempo, né? E aí eu comecei a ver, cara, que nesses 10 anos, muitas dessas pessoas, quando eu conheci, eram analistas ali, estagiários, e hoje o cara é diretor. Né? Tipo, o Carlão mesmo, ele trabalha há 26 anos na Rede Globo.
E quando ele começou, ele estava começando a área de social media ainda e tal. Hoje ele é uma referência no Brasil de social media. E, cara, é meu amigo, ele me convidou pro casamento dele, sabe? Eu não, infelizmente não consegui, mas o Pedro Alvim, do Magazine Luiza, o Pedro Alvim, cara, também é legal a história com ele, porque, assim, eu sempre admirava ele de longe, assim, né? E eu tinha pra mim que em algum momento eu ter um tempo de qualidade com ele, né? Porque às vezes é isso, às vezes tu não tem um tempo de qualidade com as pessoas, né? Tem um monte de gente em volta, tem outras coisas acontecendo. Por isso que a viagem é boa também, né? Quando a gente sai daqui e vai pra outro lugar, o que tem aqui fica aqui, né? Ou pelo menos deveria ficar, né? O máximo que tu tem é o WhatsApp, mas aí tu diz pras pessoas, ó, tô ocupado aqui, e aí tu vive aquele momento ali, né? Summit em Porto Alegre não funciona. Com aquelas pessoas ali, né? Tu te permite estar ali, né? Com as pessoas para conhecer elas, para falar, para ouvir. O Web Summit em Lisboa, né? Que esse ainda vou levar vocês lá ainda. Cara, lá é mais ainda. Porque tu vai numa janta que tem só diretor de grande empresa brasileira e o cara tá num ambiente super relaxado ali, né? E aí tu vai conversar, vai falar, explicar, enfim. Então, essa foi a nossa lógica para trazer as pessoas. Obrigada. E a gente queria também, eu falei com o Július da Mind. A Mind, para quem não conhece, é uma das principais agências que agencia celebridades e influenciadores. E eu falei, cara, eu queria trazer alguém de reality show que saiu do reality show e virou creator, né? Como que a pessoa... E aí vai vir a Jessie, que do BBB, né? Ela é a única que não tem nenhuma história com a gente, assim, vai vir pela primeira vez, mas todos os outros têm algum vínculo com a gente, assim. E aí a gente usou muito uma lógica de, cara, é nosso aniversário, né? Você tá convidando um amigo para um aniversário, vai ter bolo, vai ter chapéuzinho, vai ter tudo isso. E aí é um evento, né? Como os que a gente tá acostumado a fazer. E nesses 10 anos, cara, a gente cresceu por causa do relacionamento. É óbvio que o produto é de qualidade, as pessoas gostam, é relevante, tem o custo-benefício bom, mas isso é o básico. Né? O que a gente conseguiu fazer foi se relacionar muito bem com essas pessoas, né? E o que eu faço hoje é tentar ser um parceiro comercial dessas empresas e o mínimo é o cara ir palestrar. Então eu inverti a lógica, né? Porque antes eu ia atrás do Vinhas para ele palestrar no meu evento. Agora eu faço uma reunião para apresentar o meu projeto do Share para o ano e tento entender de que forma faz sentido a gente estar junto nisso. Se não faz sentido, pelo menos vai lá palestrar, né? E aí ficou muito mais fácil levar as pessoas para palestrar. Então agora, por exemplo, a gente fechou um projeto bem grande para um evento do ano que vem, que a gente vai tentar trazer o Google, o TikTok, esses caras todos aí. E o que eu falei pro contratante é, cara, eu conheço todas as pessoas, eles vão me receber, a gente vai apresentar o evento e tal, mas eu não sei se eles vão querer fazer, porque depende das metas do cara pro ano que vem. Se a meta do cara pro ano que vem for estar neste mercado e que tu vai fazer um evento para esse mercado, o cara vai sem sombra de dúvidas, né? Mas no mínimo ele vai estar lá palestrando com a gente. Então acho que isso é uma coisa importante, né, que a gente aprendeu nesses anos todos, né, vender um projeto, né, um projeto de ano, assim, isso também, até a gente já teve essa conversa, né, de não vender um projeto, vender o do ano, porque vai dar quase o mesmo trabalho para o cara lá do outro lado aprovar ou o ano inteiro, né? O ano inteiro custa X. Fora o desgaste de horário de agenda, tu vai cobrar, vai pegar dele. A gente aprendeu cara, muito isso. É muito difícil vender, né? Muito difícil. Tem que fazer follow-up, tem que ter paciência, entendeu? O timing ali, é um monte de coisa, né? Que tu precisa fazer. Porque às vezes as pessoas olham aqui a gente com tudo isso aí, cara, é barbado, olha os caras têm tudo isso e tal. Hoje em dia ainda é muito difícil, né? Porque a régua só sobe, né, cara? Não baixa, né? Então, assim, os projetos antes que eu vendia era de um valor, hoje é de um valor muito maior. Então, eu tive que aprender muito também. Que eu tava falando isso com o Bush, que teve uma época que eu queria fazer projetos com grandes empresas, mas eu não entendia a dinâmica de uma grande empresa. Qual é a dinâmica de aprovação? Quanto tempo demora para pagar? Por exemplo, agora a gente está fazendo projetos com a prefeitura, né, de Porto Alegre, vai ter o feirão digital aí de novo. Tem uma dinâmica jurídica ali, de contrato. De cerimonial, né, Rafa? De cerimonial, né, que é importante. O próprio McDonald's, cara, a gente mandou, o cara falou, manda o contrato de patrocínio, tinha 3 páginas. Daí o cara me ligou e falou, cadê o resto do contrato? Daí eu falei, cara, esse é o nosso contrato. Daí ele disse, não, deixa que eu vou te mandar o nosso contrato. 108 páginas, tipo. Que era meio que pra proteger o cara de tudo que era coisa e tal. Porque esses caras já fazem isso antes de eu nascer, né? De novo, né, cara? Eles já passaram por tudo e tal. Então, acho que esses 10 anos nos ensinaram muito dessas coisas. E a gente aprendeu a se relacionar com o ecossistema.
Não só com os patrocinadores, com os clientes, mas se relacionar com todo mundo que está em volta do nosso negócio, assim, né? Porque através disso a gente aumenta o nível de confiança, né? Aumenta a credibilidade. E tem uma coisa muito curiosa, assim, que a gente também começou a perceber nesses últimos anos, que essas parcerias de longo prazo, elas têm um nível de intimidade também, né? Conforme tu vai fazendo, tu vai ficando mais próximo, tu vai entendendo o jeito daquela pessoa, daquela empresa, qual é a cultura daquela empresa, né? Às vezes teve projeto que eu não aprovei porque eu não entendi a cultura dos caras. Entendeu? Os caras têm um jeito de pensar muito específico. Por exemplo, a Samsung é uma empresa chinesa. Os chineses, na grande maioria, são muito rápidos. Não precisa necessariamente ter uma super qualidade para ir para o ar. O cara fez ali, sobe e a gente vai arrumando no ar. A Apple já não é assim. A Apple tem que sair perfeito para depois lançar. É só um exemplo que eu tô dando, mas para te entender que a cultura é muito importante, cara. Que quem entende antes... Meu Deus, lá vem ele com essa. Numa frase que eu tava... Que a Paloma, claro, né? A Paloma tá sendo acelerada, ela virou sócia em dezembro. Nossa CEO aí. Que não cumpre nenhum papel de CEO. Até o presente momento. Adquiriu parte da empresa em dezembro, não, janeiro, sei lá, enfim. Começo desse ano. E... Parece 15. Então, exatamente. Então, assim, cara, ela era financeira da empresa, né? Tinha as preocupações do que uma empresa do tamanho da Combo tem, mas realmente estar do outro lado do balcão e tendo sócios que estão há 10 anos já fazendo aquilo, ela está passando por um processo muito acelerado e de grande pressão. Então, assim, quem entende antes que a vida é um teatro e quem entende vira o diretor... Quando tu fala ali da parte... Tu é a primeira pessoa que fala isso aqui, tá? E eu também acho que eu não lembro, não tenho essa referência na minha cabeça. Tu falou assim, esvaziar a mente. Tá, isso aí é uma coisa que eu ouço em qualquer lugar. Agora tu falou junto, esvaziar a mente e o coração. O que pra ti é esvaziar o coração? Esvaziar o coração é não se sentir deslocado. Não se sentir sabendo tudo o que vai acontecer. Nós temos uma soberba mansa dentro de nós. Uma arrogância. A gente conversa com as pessoas como se a gente soubesse o que elas vão falar. Sim, que é o ouvir para responder e não para... Você nem ouviu e já sabe. Isso costuma acontecer com frequência em relacionamentos. Você não dá o crédito da curiosidade, da dúvida. Você já atropela, já atalha, já julga, já pensa pelo outro. E isso é um erro básico, fundamental da convivência. Porque você então convive se você já sabe tudo. O que você quer? Qual é a novidade? Se exibir? Ostentar? É uma atitude defensiva, porque a gente reage muito mal ao desconhecido. Somos preparados para, na ordem do dia, não ter nenhum evento inesperado, bom ou ruim. Você quer ter o dia exatamente igual ao anterior. É um empobrecimento da experiência. Você não faz nada de diferente porque você tem medo do que pode acontecer e não ter ensaiado, não ter se preparado para aquilo. Eu acho, e é um pouco da reflexão, são essas redes sociais todas, né? Que a gente tem que estar, inclusive então, estamos em várias delas nesse momento, mas é a preocupação do que o jovem, né? Que a galera vai trazer assim, não vou errar, não vou me expor, não vou... Eu acabei de terminar um livro chamado Mindset, e ele fala sobre, enfim, né, mindset fixo e o de crescimento, e é mais ou menos assim, ele é essa pessoa que, se eu sei botar papel, a caneta em cima do papel, é isso que eu vou fazer todos os dias para não me expor. Eu não vou tentar botar a caneta em cima do controle remoto, ou em cima da xícara, ou em cima do copo, porque isso eu vou me aventurar, eu vou ter novas coisas e as pessoas podem ver que eu falhei em colocar a caneta. E ela prefere realmente ficar na caixinha dela e fazer aquelas coisas. E também junto com o empobrecimento que nós estamos tendo, né?
eu me considero ainda que eu leio pouco, mas eu faço uma força gigantesca, as pessoas à minha volta leiam livros. E as pessoas, elas não existe mais ferramenta. Ficou bonito agora, apareceram graças a também vários influencers agora, que tem Clube do Livro, que não sei o quê, os que eu sigo mais ou menos. E tá, ufa, tem uma luz, porque não adianta. O que tá no livro não tá no audiobook, não tá no aquele contato que tu tá tendo ali. E É um contato contigo, né? sim, aquele O momento. livro é um contato que você tem com o seu próprio corpo. Eu ia chegar aí, uma pessoa que escreveu mais de 40 livros. Como é essa relação? Como tu passa isso para os livros? Como é tu... É assim, ó, você não vai fazer um carinho em si mesmo. Uhum. Vai ser um pouco esdrúxulo. Né? Fazer assim, carinho, assim, fica até um pouco cômico. O livro é a forma de fazer carinho em si. Uhum. Você está com um objeto. Você está se dando atenção. Você está entrando numa outra história. Você está lembrando da sua vida. Uhum. Você lê para se procurar. Você somente se interessa se encontra algum nexo com a sua experiência. Se você não é leitor, é que você não vê o livro como uma fonte de vida. Você apenas vê o livro como uma fonte de estudo. O estudo tem vida curta. Mas é a experiência que abre a leitura. É a experiência que ilumina a leitura. Você vai ver alguém falando da sua avó e vai se lembrar da sua. Uhum. Ou vai se lembrar de tudo que você não teve com a sua avó. Mas haverá uma ramificação pessoal. É 1 ou 2 horas que você consegue ficar em contato consigo mesmo. Nada produz isso. Nenhum cinema, nada, nem a música. É o livro. Porque na medida que você está folheando, é como se você estivesse segurando a própria mão. Existe uma matéria palpável. E não é cômico, e não é extravagante. Uhum. E você escuta melhor depois que lê, com frequência. Para mim, os melhores ouvintes são os que leem. Uhum. Porque eles suportam o fato de ficarem sozinhos. Perfeito. Quem fala muito e não escuta, só fala, não tem biblioteca em casa. Não tem um livrinho na cabeceira da cama. Não tem o hábito de leitura. Eu leio como uma disciplina da minha solidão. Quanto mais eu leio, mais eu consigo mergulhar e ficar com a respiração presa no oceano íntimo. Uhum. Eu preciso disso. Tem gente que não precisa. Tem gente que não quer. E não tem como condenar. Sim. Mas quem pode, entenda que é exercício. Tudo na vida é treino. Você, desculpa, mas não nasce sabendo beijar. Você tem aquela ideia de que o primeiro beijo foi inesquecível. Não foi. Foi o hábito do beijo que tornou aquele beijo inesquecível. Você já está no 5º beijo, 10º beijo, e achando que foi o primeiro, não. O primeiro beijo é apenas a vontade de querer beijar mais. Ou a falta de vontade. Mas você vai aprendendo a beijar alguém. E como é que foi falar com as marcas Sim. sobre esse projeto? Assim, como é que foi esse relacionamento? Eu acho que a gente também teve muita sorte de preencher um certo gap, assim, um espaço que estava ali naquele momento de pandemia, de as marcas precisarem falar com o seu público neste nicho, porque a gente não é um programa gigante. A gente tá com marcas muito grandes, e isso é muito legal, me enche de orgulho, assim, de estar com
A gente tem Grupo IES, a gente tem Grupo Morena Rosa inteiro, com todas as suas 5 marcas agora, para falar do âmbito mais da moda, né? KTO, que é gigantesca também, e Grupo Nelly, que é produto de limpeza, que não tá falando de moda. Mas naquele momento, não tinha ninguém fazendo um podcast de moda de nicho, assim. E aí a gente começou, falou que ia fazer, e os guris de Voskin Cooks, joalheria, relogeria daqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem 20 e tantos anos de estrada, que é a mãe deles, que é a Marilyn, tá nesse mercado de luxo há muito tempo, queriam uma ponte para falar. Então, eles foram o nosso primeiro patrocinador, assim, uma conexão completamente, assim, de a gente quer estar num podcast e a gente quer um patrocinador da área de moda. Então, assim a gente começou, para depois, marcas que se aproximam ou de mim ou do Luciano, a gente puxa também para o Moda Importa e vice-versa, sabe? Eu faço alguma coisa e daqui a pouco tem o Moda Importa para ser essa frente, e assim a gente foi puxando. As marcas foram se aproximando, ou se aproximando de mim pela moda, ou se aproximando do Luciano, porque querem estar numa frente diferente de atuação, claro. sabe, dele. E assim, nesses 2 anos e tanto. Então, foi muito legal também, porque foi o primeiro projeto dele neste casamento aberto, que eu brinco com o Grupo RBS, porque ele é funcionário do Grupo RBS, ele faz um monte de coisa no Grupo RBS, mas quando ele conseguiu acordar essa liberdade de fazer projetos próprios, o Moda Importa foi o primeiro. Legal. Então, é legal também por isso. E como é que é ter um projeto com o marido? Eu acho tranquilo, sabe? Porque eu acho que a gente... Nasceu natural. Foi o natural, E acho que a gente também tem uma afinidade muito grande desses interesses, assim. E eu brinco, o que é o Moda Importa perto de tu criar 2 seres humanos, né? Tem um projeto maior que esse, com alguém. Não tem nenhum. Porque é muito louco, mas as pessoas realmente enxergam, às vezes, o relacionamento no trabalho, o relacionamento, não sei como, o relacionamento amoroso. Só que, cara, no momento em que tu decide criar 2 criaturas, né, para o mundo em sociedade, em parceria, Não existe nada. independente do que vai acontecer com o Moda Importa ou com o nosso relacionamento amoroso, assim, tem esses 2 serzinhos que a gente vai ter que estar nessa parceria junto. E o mundão não tá fácil pra gente. Cara, nada fácil, sabe? Então, porque assim, se o nosso projeto de mais longo prazo é eles 2, o Moda Importa a gente tira de letra, né? Sim. Que legal. Desses 2 anos e... 2 anos e meio já. É mais ou menos isso aí. Pra dar 100 episódios, vai dar por aí. O que tu falaria pra galera, já que eu falo muito sobre por que um podcast, o que tu falaria pra galera, assim, como tu já falou que começou, porque começou. Porque o Potter teve essa... Cara, tinha uma necessidade. Vamos gravar, vamos fazer, e tu faz o teu close, porque é o jeito que vocês acharam melhor de fazer. Mas o que tu fala pra galera assim, tá, por que tu não saiu do papel ainda? Por que tu faz? Ou, enfim, qual é o impacto que tu vê, né? Tu gerando, qual os feedbacks que tu recebe, enfim. Falar um pouco mais. Vida, né? Isso. Teoricamente mudou, né? Te incentivar mais também, a mesma coisa que eu fiz lá eu fui palestrar no Noroeste Summit. Que legal. O que os guris fizeram lá foi genial, assim, até... porque a gente tem uma agência de eventos. Elas têm uma agência de publicidade. E elas... Pelo incômodo da falta de informação chegar lá, da 500 quilômetros aqui de Porto Alegre, elas botaram o peito e disseram, cara, vamos fazer. Então, assim... Onde é que foi? Foi em 3 de maio. E elas são de 3 Passos, aí o prefeito não quis, e aí o prefeito de 3 de maio quis, e aí botou. E eu falei assim, cara, o que vocês fizeram, que botaram 800 pessoas, 2 dias, não importa o jeito. Importa o que vocês fizeram. E agora a guerra dos patrocinadores vai ser maior. Porque agora vocês fizeram mais difícil. Botaram gente e as pessoas estão mega engajadas e elas participavam, perguntavam e nos seguravam depois do palco e tal, não sei o quê. Muito legal. E assim, faço questão que vocês me marquem nos patrocinadores, porque eu quero repostar. Eu não tenho uma amarração com ninguém e tal. E a mesma coisa contigo, por mais que a gente saiba o nosso lugar na Terra, mas, assim, fala dos patrocinadores mesmo, porque todo mundo que incentiva a comunicação, incentiva o conteúdo, incentiva... Cara, eu faço o maior prazer, assim, que faz. Não, e assim, a gente começa a enxergar com outro olhar quando a pessoa, ela simplesmente, a marca, a pessoa, eu digo a pessoa porque a gente acaba se relacionando com 1 ou 2 pessoas, né, no atendimento ali direto da marca. Mas aquilo se torna muito maior, assim, de como a gente pode levar aquela informação para muitos outros lugares. Não é só a informação da marca. Aquela informação de moda ou aquela informação de conteúdo, de história, de lifestyle. Eu vejo o podcast como essa ferramenta muito acessível, sabe? Mais... Eu me encontro mais para falar de moda ali do que no Instagram ou no TikTok. Porque
ele é buscado, ele abraça aquele nicho que tá interessado naquilo. Com qualidade, com tempo, com informação, sabe? Isso que a gente diminuiu os episódios. A gente começou com episódio de 1 hora, assim. Agora a gente faz episódio de meia hora, no máximo 40 minutos. Porque também acho que tem que estar dentro dessa rotina e tal. Agora, por que fazer? Cara, se tu tem se tu tem o que falar, se tu tem conteúdo naquilo, tu tem informação, tu é bom naquilo que tu faz. Porque isso também é uma coisa assim, sabe? Não tem muita... Tô muito abraçado contigo isso aí. Cara, não tem que ficar muito... Não é falsa modéstia, não é você a melhor comunicadora de moda do mundo. Não é isso, mas, cara, eu sei fazer isso, sabe? É o que eu estudei pra fazer, foi a minha vida inteira. É o que brilha o meu olho, é falar de moda. Pô, é uma ferramenta simples, tu pode fazer, tira do papel e tu vai encontrar quem te escute, assim. E o que aconteceu com o Moda Importa de lá pra cá, por isso que eu tava dizendo assim, a gente não é gigante, a gente tem uma média de audiência, assim, muito, muito perene desde do começo, que ela vai dentro daquele processo de podcast, né, sua cauda longa, assim, os episódios mais antigos vão sendo os mais escutados por um motivo óbvio, de que às vezes a pessoa vai lá e descobre, a gente recebe muita mensagem, assim, de gente descobriu o podcast agora. Tô escutando desde o 1. Porque apesar da gente estar falando de notícias, de atualidades, ele é um podcast mais atemporal. A gente está discutindo coisas mais, né, mais amplas. Não tá falando, não é café da manhã, da notícia do dia, assim. Então, chega em lugares que a gente não chegaria. É muito difícil de furar essa bolha do Instagram, do TikTok. TikTok, meu Deus, tô completamente fora de forma. Tô lá só para dizer que não tô conversando como eu deveria estar. Por pura falta de tempo e de capacidade de criar também para essa outra rede. Então, acho que tem isso, assim, abraçar bem uma rede, uma ferramenta. E se é do podcast, se vai ser via Spotify, que também é vídeo, né? Se vai ser via YouTube, seja como for, assim, vai e fala, faz o que tu faz bem feito, e encontra esse público e esse nicho, assim. Então, o que eu tava dizendo é que a gente tá nesse tamanho desde que a gente surgiu, só que a gente chega em lugares que a gente nunca imaginou. E daí é muito maluco, porque tem gente agora que chega de outros lugares. Tem gente do Nordeste, tem gente fora do Brasil, pouco, mas tem. E daí tem muita gente de São Paulo, tem muita gente do Mato Grosso, tem gente do Acre escutando, que nos manda mensagem, que são... E daí descobre, assim, vocês não sabem quem é o Luciano, que tem 22 anos de comunicação aqui no Rio Grande do Sul. Não sabem da onde que eu vim, né, o que eu fiz antes. Mas o conteúdo... Eu só quero ouvir sobre moda, eu descobri esse podcast, eu gostei da forma como vocês estão falando, e agora eu quero ouvir todos, sabe? E, cara, bem legal, assim, acho que um ponto pra falar dessa carreira toda é que é uma dica, uma referência pra galera. Cara, eu li um livro muito bom que chama... Eu falo pra uma galera aqui com quem eu me relacionei ao longo dessa carreira, que é o Pipeline de Liderança. Ram Sharam. Acho que é esse um dos autores, são 2. E o outro, me esqueci o nome dele. Mas, cara, ele fala muito sobre os momentos que você tem numa carreira. Então, você começa gerenciando a si mesmo, mosqueteiro. Depois você passa a ser gestor de pessoas que fazem o dia a dia, gerente regional. Depois você passa a ser um gestor de gestores. Então, tipo, hoje eu sou um gestor de gestores que tem 2 cadeias de gestores dentro. Então, cara, o comportamento que é esperado é bem diferente de um pro outro. Então, assim, de uma maneira super direta e bem nada a ver, mas, tipo, sei lá, o cara aqui numa linha de produção, nem existe mais isso hoje, né? Mas ele aperta o prego e ele é o melhor apertador de prego. Não que o cara que faz o operacional seja apertar prego, não é isso. Mas só para dar um exemplo. Não significa que o cara que supervisiona a galera que aperta prego vai ser o melhor também. Porque os skills são diferentes. Cara, Exato. é o técnico de futebol, meu. Ele não é o melhor jogador de futebol. Ele não é o melhor jogador de futebol. Exato, entendeu? Velho. Eu acho que é bem essa pilha e a galera às vezes fica com receio. Diz, não, mas é exatamente isso, meu. Tu não precisa ser o melhor para gerenciar aquela equipe. Eu várias vezes coordenei muita gente num evento e eu não era o melhor segurança, ou o melhor atendente, ou o melhor gerente operacional. Cara, mas a minha visão porque a gente se propõe é aquilo ali, entendeu? Então é mega importante. E, cara, na progressão da carreira, a galera sempre se autocriticar, se auto-observar, auto-pensar o que pode fazer melhor. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Tipo, pô, o que tá dando certo, o que não tá dando, e por que não tá dando, e o que eu posso fazer diferente. Então, por exemplo, eu li lá naquele livro que quando você sai de uma posição de fazer e passa a ser uma posição de gerir quem tá fazendo, você tende a querer fazer as coisas do seu jeito. Principalmente quando era uma coisa, quando você gere uma equipe numa coisa que você era bom de fazer. Então, como é que você consegue desenvolver as pessoas para que elas façam do jeito delas? E como é que você passa a aceitar que o jeito delas pode ser melhor que o seu, né? Ou pode ser um outro jeito de fazer. Sim, sim. Então, eu acho que essa é a mágica de quem consegue progredir. Se você consegue fazer esse primeiro clique, é muito importante. E um outro clique eu acho que é delegar. Porque delegar é uma parada que
parece muito simples, né? Ah, vou delegar. Não é. Mas o delegar, ele requer... Não é porque eu acho que, assim, ele requer... eu acho que é uma dica de ouro, assim, é uma coisa que eu não sei... várias coisas que eu tô falando, não é que eu sou o mestre em fazer, eu acho que eu tô aprendendo a fazer. Mas, tipo, delegar, pra mim, envolve, primeiro, você pensar quais projetos você quer delegar e por quê, se eles são relevantes mesmo. Você lembrar que aquela pessoa tá fazendo uma série de coisas e você dá o tom de qual que é a urgência, qual que é a relevância desse projeto dentro da série de coisas que ela tá fazendo. Porque senão, às vezes, por uma posição hierárquica, ela vai botar na frente e não deveria colocar, na frente de tudo. E você tem que se preparar muito para delegar de uma maneira que seja eficiente. Porque o delegar, ele envolve, na minha visão, envolve você ganhar tempo. Né? Você não consegue fazer nas mesmas horas. Todo mundo tem o mesmo tempo. Você não consegue fazer tudo. Você tem time para fazer isso. Você delega para que o time faça as coisas, tome as decisões e você, às vezes, valide uma ou outra. Se você não pensa muito bem em como delegar, o nível de detalhe que tem que dar, o nível de insight, briefing que tem que dar, as pessoas te trazem de volta, no momento de entrega, algo diferente do que você quer. E aí é retrabalho. Então, você tem que pensar o que quer, como comunicar, se precisa ou não e como vai fazer um check no meio do caminho. É isso aí, o check. Para depois ter o resultado final. Então, sei lá, são duas coisas que eu aprendi bastante nessa carreira. A gente passa bastante por isso, a gente aprende diariamente. E outra, né? Cada pessoa precisa de um nível de check. Por mais que grandes empresas vão ter o seu método de checks, né? Mas depois, quando... Claro, tu hoje, como diretor de várias pessoas, tu tem o teu primeiro nível ali, que tu vai falar com eles. Agora, como que eles vão passar para baixo não é do mesmo jeito que eles fazem. Sim. Que tu faz com eles. Eles vão ter que entender que a Paloma reage de um jeito, que o Vinhas reage de outro, e que de repente o Vinhas precisa de 2 checks, em vez de que a Paloma não precisa de nenhum. Perfeito. Né? Então, eu acho que no fim, são tudo pessoas, né? Isso, velho. É tudo sobre pessoas e eu acho que tem um eu vi um treinamento sobre isso, de técnicas de liderança situacional. E ela tem a ver com a tarefa e a pessoa. Então, dependendo da pessoa, você vai precisar, e vocês devem ter bastante... Todo mundo tem experiências assim, né? Tem pessoas que você precisa falar, cara, pega a caneca, enche de água, traz aqui e me dá que eu vou tomar um gole. Isso é um jeito, né? Tem outra pessoa que vai fazer assim, cara, eu tô com sede, o que você me sugere fazer? Puta, sugiro pegar a caneca, eu vou pegar a caneca lá, vou encher de água e você toma uma água. Então, você tem que saber escolher o quão mais diretivo você é, o quão mais, se existisse a palavra, perguntativo você é para que a pessoa gerencie. Mas acho que o grande jogo da produtividade, de progressão de carreira, é você conseguir fazer com que as pessoas... Toda vez que você trava numa delegada que você delegou meio mal, ou, sei lá, numa coisa que não veio como você queria, como que eu consigo destravar isso no médio e longo prazo? O que eu quero dizer com isso? Fazer com que a pessoa entenda e fazer com que a pessoa desenvolva isso na próxima vez sozinha. Porque eu acho que é isso isso destrava times com performance alta, isso destrava o crescimento. Você pegar num erro ou num ponto que poderia ser melhor, ensinar a pessoa a fazer para que esse gargalo não exista mais no futuro. Vocês estão me fazendo claro? Claro que sim, meu. Claro que sim. E é deixar a pessoa pronta, né, meu? E não ter medo de perder o teu lugar. Eu acho que o que rola muito ainda é assim, não vou ensinar isso porque daí a pessoa vai ser melhor. Cara, sim. Lendo engano, meu. Quanto mais tu melhorar as pessoas, quanto mais... Se ela for para uma outra empresa, a gente aconteceu muito. E eu sempre falo, eu sou muito feliz, meu. Assim, eu tenho pessoas que hoje trabalham na minha concorrente e são crias nossas. E o que irado. Tem pessoas que saíram da nossa aqui, então ocupam cargos altíssimos na Ambev. Tipo assim, que animal, velho. Que animal, sabe? Porque prosperou, aprendeu, realmente passou por uma empresa, uma agência de eventos e entendeu o mercado, se aprimorou e foi para uma oportunidade melhor. Que animal. Então, assim, eu fico muito feliz quando alguém prospera e estar perto de pessoas que ficam felizes pela felicidade dos outros, meu, eu acho que é isso... Caminho. Esse é o caminho, né? Nós bons somos os melhores, nós somos a maioria, quer dizer, não somos os melhores. Somos a maioria, a gente tem que só andar mais junto. Uma pergunta principal nesse sentido também é como é que tu vai estabelecer uma meta que ela seja ambiciosa o suficiente para aquele colaborador, mas não impossível, né? Porque quando tu dá tu quer o impossível, né? Tu como empreendedor, tu quer o impossível, porque quando tu chegar lá, tipo, vencer na vida, né? Mas como é que tu vai fazer para não frustrar? Porque não é todo mundo que tenha, e é uma outra pergunta depois que eu quero te fazer, não é todo mundo que tem essa mentalidade assim, eu vou ser o pior da mesa, e tá tudo certo, vai ter uma hora que eu vou ser o melhor. Só que não é todo mundo que consegue ter essa mentalidade de lidar com isso de uma maneira que não fique frustrado, que essa frustração faça tu não produzir. Como é que vocês fazem isso das metas, assim? Como é que estabelecer? Porque não pode ser frustrante, tem que ser... tem que incendiar, né? Tem que ser motivador. Primeiro que a gente distribui a gestão por OKRs, que é uma recomendação que eu faço para vocês, que são onde tu faz uma subdivisão de metas, que são Objective Key Results, tá?
Não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim, é uma metodologia de tu fazer uma distribuição por times de metas, onde cada time tem as suas OKRs, que estão atreladas às OKRs globais do negócio, que são desmembramento de objetivos. Então, quais vão ser os objetivos dessa área? Pode ser de uma pessoa, tá? Tu pode ter uma empresa super pequena, ter 3 colaboradores e tu põe OKRs para cada um deles, que são desdobramentos de onde a gente quer chegar. Só é interessante que elas sejam assim, mensuradas a cada 3 meses. A gente faz mensuração por quarter de OKRs. Então, cada time tem os seus sub-objetivos, que estão atrelados aos macro do negócio, mas que combinem com a sua área. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas estão sem norteador, gurias, sabe? E tu, daquela forma ali, tu coloca isso aqui que eu espero de ti. Se tu conseguir atingir isso, esse é o nosso objetivo. E para ti, enquanto gestor, fica mais claro também. Senão a gente fica tateando no escuro, né? Então, essa é uma gestão super interessante. A gente faz avaliações de quarters lá na Grow, a gente para cada trimestre, avalia os resultados que a gente projetou para aquele trimestre, avalia as OKRs de cada time, cada um apresenta aquilo que alcançou, aquilo que não. As pessoas são bonificadas pelo atingimento também, muito mais simbólico, não são grandes quantias de valores, mas vale muito para eles poderem apresentar e também para eles se motivarem em relação ao potencial deles. Muito... A pessoa se conecta com o seu potencial de atingir resultados, tu entende? Tu falou que eles apresentam, né? Isso deve ser bem interessante. Porque quando tu atinge, tu fica muito feliz, né? Aí, muito feliz. Eu acho que a maior recompensa é tu chegar lá na reunião e conseguir apresentar que tu teve o resultado. Que tu conseguiu, eu acho também, né? E até esse desprendimento de tempo, né? Vou montar minha apresentação, eu vou querer mostrar para meus colegas. Isso é quase uma entrega, sabe? Tem ali também a sua parte motivacional, né? Total, eles ficam super orgulhosos, é uma coisa que super conecta, fora que é um facilitador para uma área ter empatia com a outra, porque muitas vezes tem conflitos entre as áreas, né? Uma tem expectativa da outra, mas deixa eu te mostrar o que eu vivo, deixa eu te mostrar quais são meus desafios e o quanto que de fato eu contribuo para a tua área que vai entrar na sequência também para estar atuando junto ao cliente. Então, traz a consciência global sobre o negócio e a engrenagem do negócio também. É muito legal, eles ficam super motivados, pode ser trabalhado tanto trimestral quanto semestral. A gente gosta do trimestral para ser essa coisa de tu olhar um pouquinho, um pouquinho mais de perto, não ficar tão distante, né? Então, essa é uma das formas do desdobramento de metas que a gente faz, que é através da gestão por OKRs. Hoje, e sempre foi uma coisa que eu gosto muito, que é conversar, que é ouvir. Então, tipo, é legal, a gente estava conversando antes, tava muito agradável ouvir o que vocês têm feito na Combo, como vocês cresceram e tudo mais, porque de fato a gente não ouve isso, e não sabe, né? Então, cara, hoje eu vejo a Combo, a gente vê a feijoada à distância, mas, porra, velho, é um trabalho, tudo o que acontece. Então, essas coisas eu acho que o assado também proporciona para pessoas que são interessantes, né? Que são relevantes. Então, o amante do futebol ele é muito apaixonado. Então, o cara quer muito saber como é que o cara chegou, o bastidor de não sei do quê. Então, é isso que faz um pouco do sucesso do negócio e de ter números muito expressivos, assim, né? Por ser nichado, tu ter números assim de 200, 300 mil visualizações é muito grande, né? Pô, tá louco? Não é um flow, assim, que tu joga uma tarrafa que tem 5 milhões. Mas pra nichado é um negócio que vai muito bem, assim. Ô, Duda, como é que tu lida com o cara que... E aí, Duda, como é que tá não sei o quê? Legal. Sim, o cara que não fala. Cara, tu sabe o que aconteceu? Mas eu acho que é muito difícil também, né? Porque o cara que, enfim, do esporte, ele é desenrolado. Ou já... Aconteceu. A mais difícil foi a tia Carmen. Vocês já conversaram? Eu vi uma vez, ela foi era a Valentina, agora é Valen, do Alf, do Godoy, não sei o quê. Foram lá. E o Potter tinha um programa com o Arthur e levaram ela lá. E aí... Muito difícil, foi bem difícil. Ela não fala. Ela não, além dela não falar, ela... Eu não sei se ela acha que fora do ar ela deve falar assim, mas ela trava um pouco quando tem câmera. Cara, eu acho que o trabalho dela... ele é muito... É discreto, né? Então, é muito difícil ela ser transparente, espontânea com a câmera. Então, ela aceitou na hora, foi super agradável, só que, cara, geralmente a minha conversa lá tem 1h30, assim. E tem que parar.
Às vezes eu tenho que parar, porque, cara, né, aí é muita estatística do Google ali que eu entendi que, cara, essa é de 1h20 a 1h30 é o suficiente. E, cara, chegou numa hora assim, eu já tava matando cachorro a grito e tal, e tava foda e tal, mas, aí vem a experiência do cara saber onde dá pra ir, papapá. E o negócio rendeu. Tanto, cara, eu vi a entrevista dela do Bairrista, velho, durou 40 minutos. E lá em casa foi 1h20. Tipo, eu consegui ainda extrair um pouquinho mais, assim, de declarações, mas ela foi a que eu mais tive que me concentrar, tá ligado? Sim. Tipo, aquela pessoa que no dia anterior eu tive que... Caralho, eu acho que se faltar coisa eu vou perguntar isso, se faltar... Porque, cara, os caras eu nem me preparo, velho. Tipo assim, eu me preparo porque é um assunto tão do meu dia a dia. Sim, futebol futebol é minha vida. Então, é muito fácil pra mim, é muito fácil. O cara senta ali, eu já sei pros times que ele passou, que jogadas que ele fez. E às vezes eu até quero ser ignorante pra nós render um assunto. Perfeito. E a reação ser espontânea. Então, se eu contar uma coisa pra vocês não saibam, vai ser uma reação. Agora, se eu te contar uma coisa que vocês não saibam, você vai dizer, não vai ser igual, tá ligado? Então, eu acho que isso também é legal, assim, porque a percepção fica mais genuína. O que tu falaria pra alguém que, tipo assim, cara, quer alcançar uma conta como uma Stone? Ou grandes marcas, né? Não uma Stone em si, mas assim, grandes marcas que falam assim, trabalho. Mas assim, networking, viagem, como é que vai costurando isso? E depois, se na decisão do Big Brother, eles consultam a agência também ou não? Isso é meio que... Porque o Big Brother é uma grande coisa, né? Então, nesse caso, como a gente é à frente de conteúdo e não de mídia, não. A gente recebeu a informação que eles seriam patrocinadores. E aí a gente entrou no comitê, né? No grupo, que tomava as decisões sobre o Big Brother. A gente fez um dos melhores cases aí de Big Brother junto com o time da 99, que foi... na verdade, um gerenciamento de crise, que um dos participantes, ele tinha o jantar do anjo, o almoço do anjo. Puta, o cara mandou o concorrente. Ele mandou um beijo pra Uber e agradeceu. Valeu, Uber, por esse almoço. E aí, a gente, junto com o cliente, fez um tweet que foi... não vou lembrar exatamente a frase, mas é difícil quando tu prepara o almoço, tudo, e vai lá e é chamado pelo nome do ex. E aí, todas as marcas entraram nessa conversa e foi um grande... acho que um grande momento de marca daquele Big Brother. O que aconteceu é que, no ano seguinte, a Stone, né, se tornou patrocinadora. Uma das pessoas tinha trabalhado na 99, conhecia o case, sabia que a gente tinha atuado nesse case e nos chamou para atuar com a Stone no Big Brother. Então, na verdade, foi um trabalho que levou outro trabalho, né? E aí, o patrocínio da Stone era muito grande, então a gente entrou realmente em todas as conversas da última edição, né? E acho que foi mais ou menos assim o ciclo. E aí, eu acho que fala um pouco de como chegar num grande cliente, né? Eu sempre escutei isso. Se tu não gosta de cliente, tu não vai chegar longe. Você tem que gostar de cliente. E cliente exige, nunca tá bom. É assim. Mas é sempre aquela função. É o cliente que sai de onde tá, vai para outro lugar, confia no teu trabalho, leva o teu trabalho. Pra gente foi muito assim, indicação. A maior parte dos nossos clientes tem um trabalho, obviamente, muito bom, muito proativo comercial, né? Isso não isola, mas tem muitos clientes que têm uma experiência com a gente e acabam nos levando pra onde vão, assim. Então, esse foi um caso. A gente entrou em Stone porque um cliente tinha sido de 99, conhecia nosso trabalho e nos levou. E aí, é uma estratégia, né? Sim. Atender bem. E a minha dúvida agora, nesse gerenciamento de crise, cara, não tá nada dentro da estratégia da vida, no caso. E aí acontece, tipo, tu perde o controle. Big Brother hoje ele deve ser muito assistido por todo o Brasil. As redes sociais hoje tem uma velocidade incrível em falar sobre isso. Então, como é que é nesse momento? Tipo assim, cara, deu uma coisa muito fora da curva. Para, respira, faz uma reunião com todo mundo e pensa ou não. Quais são os setores, assim, que tu aciona? Ou como é que é essa escala, né? Porque eu não sabia disso. Eu não consumo Big Brother, mas eu consumo só pra ver as ativações de marca, porque eu acho fantásticas. São muito boas. E aí, agora tô muito na dúvida, tipo assim, cara, o que aconteceu aí? Quando a gente faz, né, um reality com Big Brother e tal, a gente já tem um time que tá preparado 24/7, né? Então, tem plantonista, a maior parte começa o trabalho... Um botão vermelho.
assistindo o Big Brother. Então, uma galera que começa às 10 da noite. Muda completamente a nossa lógica do que a gente entende por rotina e trabalho, né? Que legal. E aí é um time grande que tá imerso nisso. E aí, geralmente, o tempo de reação precisa ser muito rápido para esse tipo de conversa, né? Então, ou a marca entra na hora, não adianta entrar, pedir pro presidente amém e não sei o quê, não vai dar tempo. Então, o cliente tem que estar muito perto. No caso dessa função do participante que chamou pela outra marca, foi no WhatsApp. Era um grupo, um comitê no WhatsApp. Era, se não me engano, sexta de noite, sábado. Assim, não era um dia que... E aí a galera começou... a gente precisa entrar nessa conversa, vamos reagir. Foi ajustando o tweet. Definiu o tweet, aí posta e vê, assim. Mas é um nível de tensão muito grande, porque é um nível de risco muito grande. Então, pode dar super certo, mas pode dar muito errado. E o cliente tem que estar muito seguro do time que está atuando, né? Então, geralmente, para fazer um projeto desses, tu tem que estar com um time que é muito... que banca muito as decisões, né? E que sabe que pode errar. E daí ele me mostrou assim, tu quer fazer esse curso? E eu, cara, me inscreve aí, vamos fazer, né? E ele me inscreveu no curso, porque ele já estava tendo resultado com aquele curso, e ele pagou a minha inscrição. Mas por que ele fez isso? Porque quando eu tava bem, aí eu tinha que comprar no 30. Mas eu podia comprar, né? E daí eu ia lá na casa dele, ele não tinha dinheiro pra ir na igreja, velho. Esse louco tá muito bem hoje, tá? Meu amigão. E daí eu levava ele na igreja. Mas eu levava ele, não assim, querendo algo. Eu falei, cara, entra e eu te levo, velho. E daí eu levava ele na igreja. Daí um dia, mano, lembra que tu me levava sempre, que eu não tinha nem passagem pra ir na igreja? Cara, eu vou te escrever aqui, depois tu me paga. E ele me inscreveu no curso, velho. E daí eu tô nessa batida, né, de correr atrás do prejuízo. Em novembro me liga o William. Ô, Bilho, na semana que vem é o nosso curso, mano. Tá tudo certo aqui. Eu falei, mano, tô correndo atrás da máquina. Tô fudido. Esse cara tá me ligando pra ir curso, velho. O que esse cara quer? Mas tu viu como é importante isso? E daí te liga. Daí o meu pai me ensinou duas coisas. Meu pai me ensinou duas coisas. Uma delas foi assim, ó, que o homem pode ter qualquer coisa na sua vida. O homem não pode ter nada na sua vida. Nada. Zerado. Mas se ele tiver palavra, velho, ele tem porta aberta em qualquer lugar. E isso bateu quando ele me falou, cara, eu falei que eu ia, velho, já era, vou ter que ir. Cancelei tudo e fui. E daí quando eu fui, cara, eu conheci o Conrado e eu entendi esse mundo da internet, velho. Daí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer na minha marca agora. E daí quando eu fui no Conrado, velho, tipo assim, lembra que eu voltei tudo zero? Eu tava com uma lojinha assim, vendendo 15 mil reais, porque eu tava com um negócio de procedência original, é muito difícil tu fazer virar. Tava vendendo 15 mil reais numa salinha no quarto andar ali no centro de Canoas. Tinha voltado, já tava vendendo 15 mil reais. Eu voltei do curso desse cara, Vinhas. Eu fechei o espaço assim. E o seguinte, velho. Tinha os dois gurizão que trabalhavam comigo, meu cunhado e mais um. Eu fiquei 2 dias dando treinamento do que eu aprendi pra esses caras. Em 15 dias, eu fiz 88 mil reais. Só com o que eu aprendi com os caras. Caralho. Eu sou case de sucesso dele e tem no Instagram dele eu lá, minha fotinho lá, que eu fiz, que eu tive esse resultado, entendeu? Porque eu entendi o que ele tava falando e eu já tinha fome, né, velho? Vontade. Sim, eu tava pra trás. Falei, é isso que eu vou fazer, velho. Aí eu comecei a crescer a minha marca, Ele olhou até e falou, cara, por que a gente não reúne tudo isso num final de semana só? Vamos fazer uma coisa gigante, fazer uma coisa assim, tipo um mundo Atlântida, um planeta Atlântida. Eu digo, esse nome é bom. Esse nome é bom. Vamos lá para a RBS. Vou revender o troço, cara. Sabe? Daí cheguei, reuni toda a cúpula na RBS na época, era o Geraldo Correia, o Claro Gilberto, o Sérgio Cunha e o Renato Cirossi, que liderava as rádios. Eu digo, gente, sabe aquele projeto? Só tá muito bem encaminhado. Eu digo, não vamos mudar, cara. Não vamos mudar e tal. Eu digo, vamos mudar. Então era uma coisa ao contrário, eu desaprovando uma coisa que estava aprovada, de um trabalho. E a coragem. E para trazer uma outra novidade. E eles realmente ficaram muito impactados com o que a gente mostrou. E aí, dali, não, vamos para frente. Nasceu o Planeta Atlântida. Aí, naquele ano, eu tive uma dedicação, foi final de 95, eu tive uma dedicação total para viabilizar. Vendi um patrocínio para a Coca-Cola. Na época, eu tinha uma amizade muito próxima com o Ricardo Von Tobel e com o Rodrigo, que tinha uma franquia, né, a Vompar. Até hoje, a Vompar hoje pertence ao grupo Fenza, mexicano, mas eles acreditaram. Envolvemos uma pessoa da Coca-Cola, marca,
do Rio de Janeiro. Eles foram nossos primeiros patrocinadores. Aí, no verão de 96, nasceu o Planeta Atlântida. Tivemos algumas conquistas, né? Que hoje parece muito pouco, mas a gente foi a primeira vez que se levou um McDonald's para um evento, pelo menos no Brasil, que se soubessem. Eu convenci o franqueado da época, o Henry Chmielnitsky, a botar um quiosque. Que inveja essa memória. Botamos um quiosque do McDonald's que vendia só... Cheeseburger. Vendia sundae e aquele... Casquinha. E aquela sobremesinha que eles têm, que é uma Tortinha tortinha de de banana, maçã. era uma só. Eu não me lembro, acho que não vendeu hambúrguer, mas assim, ó, ter o McDonald's lá, Exatamente, é mas fantástico. foi uma construção. A gente praticamente pagou para ter, porque nós bancamos uma estrutura. Mas a inteligência, é a história do Red Bull que eu tô contando aqui. No começo, era só um negócio que eu poderia usar a marca e dizer assim, tá, não, mas compra mais barato e não sei o que. Até virar realmente um podcast patrocinado, levou um tempo. Mas era muito importante eu começar com uma marca mundial. É a mesma coisa do McDonald's. O Red Bull foi uma Aceita conquista. água, Eugênio? Não, obrigado, querido. Agora, o Red Bull foi uma conquista para o planeta, porque no começo eram outros energéticos que foram variando. O Red Bull deve ter entrado no planeta ali pela... Flying Horse. Flying Horse patrocinou. Nem sei se existe hoje em dia, nem... Eu nunca ouvi falar nisso. Flying Horse, na sua época das casas noturnas era Flying Horse. E além do Flying Horse, tinha um outro também, que era o Flying Horse era o Ed Sá Ferreira, um cara de Pernambuco, que era um importador. E tinha uma outra marca... E tinha uma outra marca que foi a patrocinadora da Liquid, que era um austríaco, um cara que lá na Áustria resolveu fazer uma concorrência ao Red Bull. E aí esse austríaco veio para o Brasil e trouxe, implantou essa... Mas teve um outro que era da Online. Eu nunca vou me esquecer, um baratinho, assim. Então eu fechando com a Red Bull e aí um cara veio me oferecer um patrocínio do Online. Aí eu disse, mas eu trouxe desse tamanho, cara. Parece anão esse... Com todo respeito ao... ao anão, mas, cara, muito pequenininho isso aqui. Não tem nem graça. Aí o valor que ele me ofereceu, assim, era 5 vezes o valor da Red Bull. Tá? Que eu digo, cara... Aí tem acho graça. que nós vamos tomar Aí tem graça. Não tomava. Não tomaram. Aí o cara, eu fiquei até nervoso. Será que esse cara vai pagar? Mas a gente... enfim, se construiu até que o Red Bull entrou no planeta. E hoje eu nem tenho mais uma relação pessoal assim com o pessoal da Red Bull, aqui eu não sei quem é. E continuou. E a estrutura, cara, sabe, as pessoas jurídicas, as marcas continuaram se relacionando. O Planeta Atlântida, num determinado momento, ele foi tão importante para a marca Red Bull pela seguinte razão. Nós, a partir do ano X, o Planeta teve lá. Primeiro, ele foi censura livre nos primeiros anos. Aí depois nos estipularam que seria a partir de 14 anos. Nós achamos assim, aquilo para nós foi de porque não vai rolar o planeta mais. Quebrou o planeta não vai mais acontecer. Menor de 14 não vai poder entrar. O que nós vamos fazer? Então, gente, foi a melhor coisa que fizeram para nós na vida. Então, aqueles acontecimentos que se transformam em marketing positivo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. O planeta se tornou um aspiracional, um desejo, é o debut para quem está fazendo. Todo mundo quer fazer 14 anos para poder ir no planeta. Mesmo, eu acho que tem uma coisa que a gente, enquanto mulher, às vezes acaba assumindo uma postura até mais masculinizada para se inserir num ambiente. Hoje, né, como tu mesmo colocou, Vinhas, a trajetória, ela vai te fazendo enxergar algumas coisas e tomar algumas decisões. Eu nunca me vi num ambiente de desrespeito, né, dentro das empresas que eu estava inserida. Eu gosto e sempre trabalhei em empresas familiares, né? E essas empresas familiares têm uma estrutura de valores e uma cultura pautada no respeito, né? Fruc, Docile, culturas muito parecidas. Mas sim, né? O ambiente mercadológico, ele é desafiador e talvez eu que não enxerguei fora, né, o suficiente para entender o tamanho do desafio que foi. Mas foi um desafio. A gente tem que se provar mais, né? A gente acaba assumindo, às vezes, uma
uma postura de ser mais braba, né? Hoje de manhã mesmo eu li sobre isso. Hoje, eu olho para trás e eu vejo que eu consegui me conectar comigo mesma, mas nunca abri mão desse processo de autoconhecimento também. Então, eu acabo me dedicando muito. Sempre fiz terapia profissional, sempre fiz para acompanhar, porque assim, eu assumi uma liderança muito jovem também. Eu não tinha condições de fazer isso. Para me tornar competitiva, né, e boa pro local que eu estava, eu tinha que buscar o desenvolvimento. O desenvolvimento está muito atrelado ao autoconhecimento. Então, às vezes, você sai dando tiro para tudo que é lado, estudando um monte, escutando um monte de podcast, mas não se conhece. E aí não consegue imprimir uma personalidade àquilo que está acontecendo, né? Então, beleza, eu tenho um monte de conhecimento, o que eu faço com esse conhecimento, né? Quais são os skills que eu tenho para me diferenciar no mercado de trabalho? Isso para mim sempre foi muito claro, né? Então, eu não sofri assim num ambiente masculino. Eu acho que eu sempre encarei isso de uma maneira muito madura. Eu sempre fui muito valorizada pelo esforço, pela dedicação, pela busca de conhecimento. Eu tive sorte porque eu tive ótimos líderes. Tem gente que diz que isso não é sorte, mas eu tive ótimos líderes. Na Fruc eu trabalhei com o Júlio Egers, ele é um dos sócios da empresa. Ele é uma pessoa sensacional. Parte do que eu sei foi ele que me ensinou. E ele sempre me deu muita liberdade e autonomia para trabalhar. Me deu espaço para poder buscar mentorias. Então, eu fiz uma mentoria de uns 5 anos, assim, com a Thaís Reale. Não sei se vocês conhecem. Ela fazia um trabalho com a Fruc e acabava me dando um suporte. Então, isso... tudo foi fundamental e eu sempre abracei essa ajuda, sabe? Eu sempre suguei muito dos meus líderes. Então, o que o Júlio tinha para dar, eu conseguia receber e absorver, né? Ele pôde viajar bastante, eu não tinha viajado ainda. Então, eu ouvia, sempre fui muito de ouvir e ia construindo a minha história com base naquilo, né? E formando relacionamentos. A liberdade é algo bem importante para um profissional que quer fazer a diferença. A gente não pode podar as pessoas que trabalham conosco, né? E o fato dele ter me dado liberdade me fez buscar pessoas especiais, pessoas legais no mercado, como o Alf, que a gente falou, que me ajudou pra caramba. Eu tenho um outro amigo querido, que é o Rafa, do Casa da Montanha, do Agora Casa Hotéis, que me ajudou pra caramba. A Thaís Reale, a Débora Tessler, nem se fala, a Paty Leivas. Eu consigo mencionar aqui o nome de todas as pessoas que me ajudaram pra caramba nessa trajetória. Então, a Jaque é a soma desse monte de gente. E quando a gente aceita ajuda, quando a gente entende que a gente não sabe tudo... Mas aí é que tá... Se minimizam esses desafios, né? Então, assim, é um escritório múltiplo, né? Como sou eu... E aí, quando eu comecei a entrar no escritório, eu falei, nesse espaço, eu falei assim, inclusive, quando a gente chega, o tapetinho diz assim, um lugar para se demorar. Então, aquele é o meu lugar, ele tem a minha energia, né? E eu adoro estar lá, adoro criar lá, adoro receber as pessoas, adoro fazer online o que tiver que fazer com o cliente, com o mentorado. Mas ele é um espaço que ele justamente permite que a Thaís, em todas as suas esferas, esteja integrada, em todas as suas empresas, possa ser representada naquele espaço ali. Né? E a partir daí eu digo, poxa, mas eu sou mentora, por que eu vou guardar isso dentro de mim? Né? Então, assim, tem 2 mentorias. A mentoria Bússola de Si, que é justamente essa que pega o propósito, mas, assim, para mim o propósito ele não é algo altruísta, por exemplo. O propósito é algo que é uma contribuição que tu faz e o impacto dessa tua contribuição nas pessoas. E aí eu estudo toda a linha do tempo da pessoa. E a gente vai desde o 0 até a idade atual para conseguir perceber vários movimentos positivos de talentos e movimentos de crenças, tá? Que fazem ela estar até ali. E com esses talentos, a gente começa a dizer, poxa, olha só que legal, tu tem estes caminhos, que não necessariamente os caminhos que tu atua hoje. Né? Então, tu tem múltiplos caminhos e a gente vai sentindo através da identificação do propósito, que o propósito a gente... Não cria, gente, desculpa. A gente pode criar posicionamento, frase, mote, mas propósito não se cria. Propósito, o que a gente faz? A gente só identifica e cria a frase dele, que é a manifestação do propósito. Para mim é isso, assim.
Então, através disso, nos ajuda a fazer escolhas. Algumas vezes, as minhas mentoradas precisam só fazer um pequeno ajuste de rota dentro da área que elas atuam. Outras vezes, elas precisam, realmente, elas têm condições de abrir e usar esse talento para uma outra área, que foi o que eu fiz. Esse talento de arquitetura de informações que a pesquisa me trouxe, né? Então, de olhar milhões de dados e categorizar, eu uso isso em workshops com os executivos das empresas, eu uso isso em workshop com o mercado consumidor final, eu uso isso quando eu tô com a mentorada, ela tá me falando e eu já tô desenhando. Eu abro lá um mural, um miro, e quando a gente termina a nossa sessão, ou no meio da sessão, eu só compartilho a tela e digo, olha aqui, ó. Nossa, olha aqui, eu não acredito, tô conseguindo. E aí, o visual, porque eu também dou aula sobre visual thinking, né? Então, tenho design thinking, mas tenho visual thinking. O pensamento visual, ele nos ajuda a materializar, né? A dar vida para muitos pensamentos, enfim. Então, ele tem, além disso, milhões de outras coisas. Então, a bússola de si é para aquelas pessoas que, ou como eu, que estão aí nesse ciclo dos 42 aos 49, até os 50 anos, que a gente revisita muito os nossos valores. E, às vezes, a gente construiu já e está super feliz com a nossa jornada, mas a nossa jornada precisa de algo a mais, né? Desse mais brilho no olho ainda, para a gente seguir acordando todos os dias cedinho e fazendo as coisas que a gente faz. Ou então para as pessoas que estão perdidas. Tem gente que realmente está perdido, né? Às vezes estou perdido, eu quero sair da CLT, quero empreender. E tem a mentoria do Tire no Papel, que é justamente que pega tudo que eu aplico para as grandes empresas para ajudar empreendedoras e empresárias a colocarem seus produtos no mercado ou entrarem em novos mercados. Aí sim é desenhar produto, desenhar posicionamento e fazer a coisa acontecer. Então, tem várias mentoras que já passaram por mim, que estão com as suas mentorias lançadas, tem empresárias que estão ajustando rota aí dentro do negócio. Então, foi um pouco assim, o meu chamado hoje, ele, além de empresas, ele está com pessoas. E eu costumo dizer o quê? Eu trabalho com movimento estratégico de vida e de negócios. Eu acho que é isso, assim, a vida é um movimento.